falando sobre os frutos do Espírito Santo. Deus tem falado muito comigo nesta semana e eu sei que com você também não é diferente. Ele está falando com você a necessidade. Esses frutos, eles são necessários, eles vêm, eles são um resultado do nosso andar com Deus, da nossa rendição ao Espírito Santo. Quanto mais rendido eu sou a Ele, mais amor terei para com Ele e próximo, mais alegre serei, mais paz, mais paciência terei. E esses frutos são tremendos porque eles são direcionados ao próximo, amor ao próximo, paciência ao próximo, bondade ao próximo. Porque Deus não é egoísta, Ele não criou um sentimento só para Ele sentir, mas para compartilhar. Nós estamos aqui pela bondade dEle. Deus é bom conosco. Então é algo que deve sair de nós. É uma virtude que deve ser parte de mim. É um fruto do meu relacionamento com um Deus bom. Então eu sou bondosa também. Agora, nós falamos ontem, e infelizmente teve uma queda de energia, não podemos na íntegra passar para você tudo que era necessário sobre a virtude, o fruto chamado benignidade. Benignidade é tratar com brandura, com docilidade, com amiabilidade. É que nem você carregar um pacote, uma caixa de cristais. Cristais, copo. Sabe o copo de cristal? Você não cata de qualquer jeito e joga, porque é muito frágil aquela caixa que tem aqueles copos de cristal. Em outras palavras, a benignidade é você tratar a alma, a personalidade do ser humano como você trata uma caixa de copos de cristal. Você pega com o maior cuidado, porque a alma humana fere, ela fica sentida, você machuca pessoas. A benignidade é uma virtude de Deus, onde nós tratamos com amor, consideração o próximo. Não nasce da fraqueza, nasce da força, porque descreve um Deus benigno, por exemplo, Isaías 40, um Deus que, para ele, as nações são comparáveis a uma gota num balde, a gota no oceano, porque ele é tão grande, tão tremendo, tão forte, tão poderoso. Mas na mesma passagem, no mesmo capítulo, fala desse mesmo Deus que coloca as estrelas, conhece o nome de cada uma, né? Que faz tudo tão magnífico, tão poderoso, tão imenso. Esse mesmo Deus que é forte e poderoso carrega as suas ovelhas nos seus braços, embala, é amável, é gentil, é carinhoso. Ele é benigno. Agora, essa benignidade não nasce da fraqueza. Ele é um Deus forte. Então, a benignidade e a bondade são traços, são virtudes que nascem da força de um Deus forte habitando na tua vida e na minha, para quebrar esse preconceito, essa mentira que as pessoas falam, é um coitadinho, fraquinho, que é bonzinho, ele é manso. Isso é sinal de força. Um homem forte é um homem manso. Uma mulher e um homem fortes são benignos. Oh, que coisa forte, estou me arrepiando aqui. O poder de Deus está aqui conosco, dizendo isso para você. Oh, glória a Deus. Uma pessoa branda, bondosa, que considera, ela é forte, ela tem um poder de Deus no seu DNA. É os frutos do Espírito Santo evidenciados na sua vida. Amém? E hoje vamos falar sobre a bondade, começando com um versículo muito tremendo, que está em Gálatas também, só que em Gálatas capítulo 6, versículo 10, que diz assim: portanto, enquanto tiverdes oportunidade, fazei o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ora, se você tem oportunidade de fazer o bem, faça, mas principalmente aos da família da fé, aos teus irmãos em Cristo. Muita gente é tão bondosa com pessoas lá fora, mas quando chega no lar, e também no lar e igreja, são impacientes, são maldizentes. E você está falando que eu devo ser amável à família da fé, quanto mais a minha família de carne e de sangue. Esses têm que ser praticados a bondade 24 horas. Benignidade e bondade são tão parecidos
que vocês podem usá-los de uma maneira intercambial, né? A palavra aqui, eles são usados intercambiavelmente. Eu nem sei falar a palavra. Significa o seguinte: quando você fala de Deus, Deus é bondoso. A sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre. A sua bondade dura para sempre. Você pode usar uma para significar outra, e a outra para também dar aquele significado que você quer dizer. Então ela se parece, contudo, tem uma diferença. Está vendo aqui um artigo que fala sobre os frutos, e nesse artigo o autor fala o seguinte, que a benignidade, ela trata a pessoa com brandura, com docilidade, ela nasce, claro, de um espírito bondoso. Contudo, a bondade, ela dá um passo além. A bondade, ela coloca em prática a benignidade. Bondade é benignidade sendo feita, porque bondade é muito mais do que um sentimento. Bondade evidencia-se em atitudes de ação, boas obras. É você ajudar uma pessoa, por exemplo, não tem um carro. Meu pai era um homem muito bondoso, porque numa época que eu era criança, eu lembro, no nossa vila, no nosso bairro, ele era o único que tinha um carro mais ou menos grande. Naquela época chamava-se veraneio. Ele era a ambulância daquela comunidade, daquele bairro. 3 da manhã batia alguém lá na porta. Seu João, pastor João, minha esposa vai ter bebê. Que antigamente não é como hoje, que tem uma ambulância que você liga lá pro SUS. Não tinha isso. Meu pai, cansado, trabalhando o dia todo, pastor, dirigia um seminário teológico, trabalhando, acordava, vestia uma roupa, ia lá para aquele hospital levar aquela senhora para ter o bebê, levava para o hospital, levava até caixão. Era um carro até fúnebre. Meu pai fazia tanta coisa com aquele carro dele. Bondade. Ele não era pago para fazer isso. Ele fazia de um coração bom, porque a bondade, ela é evidenciada em atitudes, em gestos de boas obras, muito mais do que um sentimento. E deve ser um sentimento que deve estar dentro de nós. Ele nasce de uma vontade de fazer o bem ao próximo. Muitas vezes a gente quer fazer o bem a nós mesmos, ser bonzinha, ser bondosa, ser benigna comigo mesma. Mas a benignidade, a bondade, ela nasce daquilo que é de Deus para com o próximo. Por exemplo, benignidade é evidenciada, vou dar um exemplo. Você está no supermercado fazendo compra, ou num caixa, numa farmácia, você sorri, trata bem aquela pessoa que está te atendendo. Isso é benignidade. Você é atendida no restaurante por alguém que está te servindo, colocando um refrigerante para você, lhe dando o teu alimento. Sim, é o trabalho dele, mas você pode dizer obrigada e sorrir e tratar bem. Isso é bondade, é benignidade. Agora, qualquer gesto de amor, de consideração que você fizer, pense bem, requer um interesse sincero pelaquela pessoa a quem você está dirigindo esta bondade. É isso que é o essencial. É que a bondade e a benignidade nascem de um coração sincero, verdadeiro e que se importa com aquela pessoa que é alvo da tua bondade. Você está me entendendo? Porque muitas vezes as pessoas são boazinhas com interesse duplo. São interesseiras. O que eu vou ganhar disso? Vou ser boazinha? O que vai ser o meu lucro? A bondade não visa lucro. A bondade, a benignidade não visa receber de volta. Ela dá, ela faz boas obras, pensando sempre na alegria, bem-estar do próximo que está recebendo aquela bondade, aquela boa obra. Isso é muito forte. Bondade não nasce de egoísmo, não nasce de algo que eu desejo para mim. A bondade, então, ela desemboca-se em ações, atos, boas obras, não é? Eu vou dizer algo para você hoje, para você que está fazendo boas obras e achando que através delas você é salvo. Eu quero dizer algo, isso não é pré-requisito para a salvação.
Porque pela graça de Deus eu sou salva, mediante a fé. Isso não é pelas obras, por coisas boazinhas que eu faço. Eu sou salva pela graça. Agora, bondade é fruto da minha salvação. Eu sou bondosa porque eu fui salva por Jesus. Ele está em mim, então é uma evidência dele em mim, a bondade. Amém? Agora eu vou dizer algo para você hoje muito forte. A pessoa que mais personifica a bondade descreve ele, o seu ministério, o seu caráter. Sabe como que é o nome dele? É um homem que colocou em prática a bondade. Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Jesus, o Filho de Deus. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem. É isso que Jesus fazia. Ele era bondoso, praticava a bondade, porque a bondade não é só sentimento. Ai, estou sentindo assim, tão boazinha, bonzinha. Não é isso, querido. Bondade é fazer o bem ao próximo. É abençoar aquela pessoa com algo que você vai dar o seu tempo para abençoar, quem sabe até o seu recurso. Custa algo ser bom. Jesus deu a vida dele por nós, custou, para nós foi de graça. Então a bondade, ela é tremenda, porque ela nasce de um coração que quer agradar o próximo. E Jesus andou aqui, diz em Atos, Atos 10, 38, Jesus andou fazendo porque Deus era com ele. Deus era com Jesus. Ele não tinha, era inevitável, saía dele a bondade, mas não só em sentimentos, em obras. Ele levantava aquela pessoa que estava triste, conversava com ela, ia lá comer na casa dela, almoçava, passava tempo com os pecadores, conversando com eles, se interessando pela vida deles, pela circunstância. Então, o que está acontecendo? O que você precisa? E aí ele curava obras. Bondade é algo que vem de Deus, mas ele se reverte em boas obras. Fazer o bem. Isso é muito tremendo, sabe? Olha só, quanto mais nós nos assemelharmos a Jesus em fazer o bem ao próximo, esta virtude chamada bondade estará sendo desenvolvida em nós. Não é algo nosso. Esse fruto vem de Deus, que é o nosso segundo tópico aqui. Bondade vem de Deus. Não é luz própria, não nasce você, não. Ah, eu sou tão boazinha, eu sou tão boa, nossa, eu faço tanta coisa. Sabe de onde vem isso? Vem de Deus na tua vida e na minha. Se você é bom, é porque Deus habita em você. É um fruto dele, é algo dele saindo da tua vida. Então a bondade vem de Deus. Lucas capítulo 6, versículo 35 fala o seguinte: amai, porém, os vossos inimigos, emprestai aos outros sem esperar nenhuma paga. Ninguém vai te pagar de volta. Será grande o teu galardão quando você fizer isso. E sereis filhos de Deus, os filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno, bondoso para com os ingratos e os maus. Deus pratica bondade com os ingratos e os maus. Isso é uma coisa que mexe com a gente. Por quê? Porque a nossa tendência de ser bondosa e bondoso é com familiares, com amigos, com vizinho, com alguém que a gente conhece, com alguém do nosso convívio, com alguém que a gente se agrada com ele. Mas a Bíblia diz que Jesus é bom até com os ingratos que não agradecem a ele pela bondade dele, e os maus que fazem o mal. Ele é bondoso. E eu vou dizer algo para você, querida. É muito frustrante fazer o bem e ser bondoso com alguém ingrato.
com alguém que não reconhece que você é bom, que você se doa, que você faz aquela comidinha, faz aquele carinho, a pessoa nem diz um obrigado. É ruim. Mas qual é a tua reação quando alguém é ingrato? Você pensa dentro de você, eu nunca mais vou fazer nada por essa pessoa, porque ela é ingrata. Mas não é assim que nós devemos ser, porque Jesus não é assim. A bondade dele se estende aos ingratos e aos maus. Essa é a bondade de Deus. Um outro pensamento aqui está em Romanos capítulo 2, é um versículo. Capítulo 2, versículo 4, que diz: a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. O que me leva a me arrepender? É um Deus impaciente, bravo? Não, é um Deus amável, que me ama, que é bondoso comigo. Por ele ser tão bom, ele quer que eu chegue aos céus. E o caminho para o céu é o caminho do arrependimento. Tem que me arrepender das minhas maldades, dos meus pecados. Se eu não me arrepender deles, eu não vou ver Deus. Então o que Deus quer? Que eu venha estar com Ele. E o caminho para eu andar com Deus é o caminho do arrependimento, da confissão de pecado. Mas a Bíblia diz que a bondade de Deus me leva a me arrepender. Ao arrependimento. Que coisa linda! Anota esse versículo. Nós começamos hoje com Gálatas 5:22, que fala, né? Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, benignidade. Paramos hoje aqui em bondade. Aí citamos Gálatas 6:10, que ser bom para todos, especialmente aos irmãos da fé. E claro, muito mais então os teus irmãos de carne e osso, que são da tua família. Gálatas 6:10. Falamos aqui também de uma passagem em Atos, capítulo 10, versículo 38, que personifica, mostra Jesus como fazendo bem a todos. Um outro versículo tremendo está aqui, Lucas 6:35. Ele não faz acepção, escolhe para quem ele vai ser bondoso. Deus é bom com todos. E nós não podemos escolher a quem vamos direcionar a nossa bondade. Devemos ser bondosos, amáveis, benignos com todos, até com os ingratos. Uma outra passagem que fala, Efésios, capítulo 2, versículo 9, e aqui também, Romanos 2:4. E olha o que diz Efésios 2:7. Diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. O que Deus revelou em Cristo Jesus para nós? A bondade dele. Por isso Jesus morreu por nós, porque ele nos ama. Ele é bom. Deus é bom. A bondade está nele. Ele é o autor da bondade. Por isso nós temos que vencer a nossa inclinação natural de sermos somente bons com aqueles que temos afinidade, não é? A virtude da bondade, ela nos compele, nos faz agir. Ela é ativa. Ela desemboca em ação. Boas obras. Amém? Muito mais do que um sentimento. É uma atitude de ação. Isso é muito forte. E é isso que Deus quer para você e para mim. Nós temos aqui mais coisas para falar. Eu vou deixar para a gente falar no próximo bloco, tá bom? Eu vou agora para um breve intervalo, mas só deixando você ciente de algo. Benignidade e bondade se assemelham. Mas a bondade, eu diria, vai um passo além, porque da bondade nascem as boas obras. Você fazer o bem de uma atitude sem interesses próprios. Fazer o bem não porque vai voltar para você algo, porque você vai lucrar. Não. Fazer o bem porque você ama e você quer agradar e você quer ajudar. Nasce do amor que você tem por aquela pessoa, a consideração que você tem pelo próximo. Todos andam juntos. Mansidão, benignidade, bondade, consideração. E eu creio que elas nascem do primeiro fruto, que é falado aqui em Gálatas, amor. Por isso que Jesus, através de Paulo, o Espírito Santo fala, os meus frutos são esses:
amor, porque eu creio que do amor nasce todos esses outros. Amém? E é isso que Deus quer para nós. Deus está falando muito comigo essa semana. Eu estava preparando isso aqui ontem, falando, uau, poxa, que coisa tremenda, eu preciso mais disso. Eu até chorei em alguns momentos em outros frutos, onde eu vi uma deficiência minha. Eu preciso mais ser mais benigna, mais amável, mais bondosa, mais alegre, mais pacífica, mais paciente. Tudo isso Deus está operando em nós. Quanto mais rendição, maior vai ser a evidência dos frutos dele em nós. Amém? Nós vamos para o intervalo, tá bom? Rapidinho, voltando com você daqui a pouco mais.